a paz do Senhor Jesus, o pastor Júlio César. Nós estamos iniciando mais o nosso papo de Bíblia, mais uma vez falando sobre o arrebatamento, tema da nossa lição, da editora Betel, na nossa escola bíblica dominical. Hoje, nessa oportunidade aqui comigo, o nosso professor da escola bíblica dominical, nosso irmão Gesimiel, onde nós vamos estar aqui falando um pouco sobre esse tema, mais uma vez muito importante, tema do arrebatamento da igreja. E nós vamos estar falando, discutindo, conversando um pouco sobre esse tema principal. Né, Gesimiel, acerca da realidade do arrebatamento. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos os irmãos que nos estão assistindo. A nossa lição de número 4, da editora Betel, trata sobre o assunto arrebatamento. E tem o título, A Realidade do Arrebatamento. O nosso textuário, querido e amado irmão, se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Desde já convido a buscar na sua Bíblia, e se sua lição estiver próxima, melhor ainda, e nos acompanhe. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Na nossa verdade aplicada, querido irmão, o estudo acerca do arrebatamento deve nos mover ao cultivo de um viver moderado, justo e piedoso, servindo ao Senhor. E teremos nessa lição de hoje como texto de referências Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e versículo 51. E a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 16. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Assunto maravilhoso, pastor, nessa noite. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos estar falando sobre esse tema que é de fundamental importância para a nossa, é uma das bases principais da nossa fé, da nossa esperança. Os crentes, salvos em Jesus, eles estão esperando o arrebatamento, Gesimiel, né? E nós temos uma esperança. Que esperança é essa? Justamente a volta de Cristo e sermos participantes desse evento que será o arrebatamento, né? Até aqueles que morrem também em Cristo também participarão. Então, nós vamos falar, o nosso professor hoje vai explanar sobre esse tema, a esperança para os que morrem em Cristo. Que esperança é essa, Gesimiel? Que esperança? Pastor, quando Paulo escreve a sua carta aos irmãos em Tessalônica, Paulo está diante de um grupo de irmãos que estavam com uma dúvida e ao mesmo tempo com a tristeza. O que acontecerá com os meus irmãos que partiram? Como será? Pois eles viam que não tinham alguém que pudesse explanar, tirar suas dúvidas. E foi justamente nesse contexto, pastor, em que o Espírito Santo agracia Paulo com as revelações, e Paulo escreve a sua carta. E uma carta que começa com uma exortação. Porque no capítulo 4 e no versículo 13 de sua carta aos Tessalonicenses, Paulo diz bem assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo ressuscitou,
assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Então, Paulo escreveu essa palavra, Paulo escreveu essa carta como o objetivo de trazer conhecimento. Quando Paulo diz, irmãos, não quero que sejais ignorantes, não é uma crítica, não é um desmerecer dos irmãos, mas uma realidade. E que realidade é essa? A ignorância que Paulo se refere é a falta de conhecimento. E Paulo, como homem levantado, capacitado por Deus, para nos trazer a doutrina, para nos trazer as revelações de Cristo, Paulo também nesse momento é usado poderosamente por Deus, para trazer essa palavra que serviu de consolo, não somente para a igreja, mas para mim e para você, dizendo, nós não somos como os outros, que não têm esperança. Eu e você, nós temos esperança. Que os nossos irmãos que já dormiram em Cristo vão ressuscitar. E que nós vamos nos encontrar na sua volta, pastor. É verdade, nós temos uma grande esperança. Eu, particularmente, eu sempre digo, eu estou esperando o arrebatamento todos os dias. Então, é importante o crente estar esperando. E também já falei para Jesus, eu não quero morrer, eu quero ser arrebatado. Né? Mas nós vamos decorrer na nossa lição, agora falando sobre as primícias, né? Cristo, as primícias dos que morrem. O que seria isso, Jessimiel? Pastor, esse é um assunto que não é somente para os teólogos e para os estudiosos, para os líderes. Esse é um assunto que todo cristão ele deve estar inteirado. Ele deve estar esclarecido. Por quê? Porque nós seremos indagados. Paulo certa vez disse que sempre estejamos preparados para quando nos perguntarem qual o motivo da nossa esperança. Então esse assunto, pastor, é um assunto que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é a base da nossa fé para a crença da ressurreição, é a palavra de Deus. Nós como cristãos, e a palavra cristão é um nome que foi dado aos discípulos de Cristo, nós temos a base da nossa fé. E essa base é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Cristo, ele foi a primícia dos que dormem. E o que isso significa? Significa que, conforme também diz a nossa lição, que aqueles que creem que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos também ressuscitarão. Que o mesmo poder, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, também vão ser ressuscitados. Então, quando Deus em Cristo pega o homem e o levanta da morte, dando-lhe um novo corpo, um corpo incorruptível, Deus dá a demonstração de que assim como ele fez com o filho dele, assim também fará com todos aqueles que creem no seu filho. Essa é a promessa de Deus, esse é o poder de Deus, essa é a esperança da igreja, pastor. Amém. E tem uma frase aqui do escritor da lição, finalizando esse assunto das primícias, que a morte para o salvo não é um adeus, mas sim um até breve, né? Porque há muitos que creem por aí, não, morreu, acabou. Não. O crente, o salvo, ele não crê assim, ele crê que aqueles que morrem, um dia nós nos encontraremos, né? Nos encontraremos, seremos também arrebatados e vamos ter um novo encontro com aqueles que partiram para a eternidade com Cristo. E falando agora sobre a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. Como se dará essa ressurreição daqueles irmãos que já morreram em Cristo Jesus, Jessimiel? Pastor, lembro-me da passagem de quando o Senhor ressuscita Lázaro. Através do poder do Espírito de Deus,
ele ordena que aquele homem que já há 4 dias estava morto, ele ressurgisse dentre os mortos, pastor. O mesmo poder que Cristo exerceu dando a Lázaro a sua vinda para o mundo dos vivos, o mesmo Espírito que estava em Cristo, capacitando-o para fazer esse milagre, é o mesmo Espírito que em Cristo o reergueu da morte, e é o mesmo Espírito que assim também ressuscitará, pastor, os nossos irmãos que já partiram no Senhor. Agora, professor, eu faço uma pergunta, né? E de repente alguém tiver alguma pergunta, vai colocando aí nos comentários e depois o professor vai responder. Essa ressurreição dos mortos que aqui fala, seriam os mortos do Antigo e do Novo Testamento, ou só do Novo Testamento, de Jesus para cá? O que é que o senhor diz? Interessante a pergunta, pastor, porque também na ressurreição de Cristo houve outras ressurreições. Então acreditamos que na vinda do Senhor Jesus Cristo, antes do toque da última trombeta, os que morreram em Cristo, o texto fala daqueles que morreram em Cristo. Ele é objetivo nessa parte, mas acreditamos, e a nossa lição também aborda, que todos ressuscitarão, até os do Velho Testamento. Todos os salvos serão ressuscitados, né? Então, muito, muito bom, e estamos aguardando esse grande dia. Mas enquanto não chega esse arrebatamento, né, dos mortos, o arrebatamento da igreja, nós estamos suscetíveis a ter percas, mortes, né? Irmãos que morrem, que nos deixam, né? E Paulo ele diz: consolai-vos com estas palavras. Que consolo a Bíblia nos traz para nós que estamos vivos, mas perdemos alguém? Pastor, essa palavra consolai-vos no grego, ela não somente é um acalentar, mas também ela se refere a um fortalecer. No tópico 1.3, o nosso comentarista diz: como é efêmera a nossa vida. A Bíblia afirma que a vida é como um conto ligeiro. Salmo 90, versículo 9. É como uma nuvem que passa. Jó 7, 9. É uma sombra que declina. Salmo 102, 11. Como a erva que seca. Salmo 102, 11. Então a palavra de Deus, pastor, deixa bem claro a fragilidade humana. Quando Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, segundo alguns estudiosos, além dos irmãos estarem passando um período um período de dúvidas, porque haviam entrado também na igreja alguns outros ensinamentos, os irmãos também estavam em dúvida. O que acontece com o meu ente querido que morreu em Cristo? Porque prevalecia no tempo apostólico, pastor, que alguns não morreriam. Aconteceu com João. Quando Jesus Cristo chama João à parte, alguns discípulos achavam que João não morreria. Então, a crença de não morrer, ela existia no tempo apostólico. Mas Paulo deixava bem claro que a realidade também era outra. É que Cristo podia voltar a qualquer momento, mas que se algum parente morresse, eles não se preocupassem, porque este primeiro seria ressuscitado, e logo depois nós, como Paulo diz, e nós o que ficarmos vivos, também seremos arrebatados e nos encontraremos com Jesus nos ares. Então Paulo, o mestre da palavra, o apóstolo, o doutor, dotado, pastor, do dom da revelação, da palavra da ciência, da palavra da sabedoria, ele pelo Espírito Santo, ele traz para a igreja esta palavra que não somente consola, mas essa palavra que gera também uma esperança que até hoje sustenta a igreja, pastor. Amém. E eu lembrei aqui de uma passagem bíblica, quando Lázaro morreu. Lázaro morreu, Jesus chega lá na casa de Marta e Maria, e quando ele fala,
as irmãs chegam, Jesus, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse, calma, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela diz, mas na ressurreição do último dia. Então eles já criam na ressurreição, né? Já sabiam que existia uma ressurreição, né? Mas nós vemos que o consolo para o crente, para nós cristãos, que quando morre um ente querido, morre alguém, morre um irmão da igreja, existe um consolo. Apesar da tristeza da morte, existe também um consolo, uma alegria de saber que ali não é o fim. Teremos um encontro novamente com os nossos irmãos que morreram em Cristo. E quando será esse dia e hora, ninguém sabe, mas certamente terá. Então, Deus abençoe. Vamos continuar o nosso tópico, a nossa lição, falando sobre o arrebatamento da igreja, já no tópico 2. Bem, continuando nossa lição, sobre o arrebatamento, agora nós temos o tema a igreja e a esperança do porvir. Existe uma esperança, né? Que esperança é essa? Que porvir é esse que tem no arrebatamento da igreja? Então, nosso professor Gesimiel, ele vai estar nos ensinando acerca a igreja e a esperança do porvir. Gesimiel, quero que o senhor me fale sobre esse tema. Pastor, eu gostaria também de deixar claro para os irmãos que nos assistem que falar sobre arrebatamento não é um tema que seja de unanimidade para todas as denominações. É importante frisar, pastor, que nós das Assembleias de Deus, nós acreditamos na teoria, no ensinamento, que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação. Bem verdade que também existem mais duas vertentes que ensinam sobre que o arrebatamento se dará durante a grande tribulação, e outra vertente que ensina que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Como já vos disse, nos estatutos da Assembleia de Deus, nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que o arrebatamento será antes da grande tribulação. E o professor, o crente que tem interesse sobre esse assunto, tem a liberdade de estudar as três vertentes. E nessa noite, baseado na vertente que acreditamos, que é o arrebatamento antes da grande tribulação, nós acreditamos firmemente que os sinais já mostram que ela pode acontecer a qualquer momento. É bom e claro deixar para a igreja e para os irmãos que nos assistem que esse sentimento, essa sensação da vinda de Cristo nos ares, e aqui nessa noite, o tempo não nos permite detalharmos as diferenças entre as três vertentes, mas nós acreditamos que a vinda de Jesus Cristo, ela está dividida em duas ocasiões. A primeira, ele virá nos ares, e na segunda ocasião, ele pisará sobre o monte. Na sua vinda sobre os ares, será o arrebatamento, onde nos encontraremos com Jesus nos ares. Baseado na nossa crença pré-tribulacionista, eu quero dizer para os irmãos que este acontecimento, ele será um impacto mundial. É claro que hoje, com a liberdade do YouTube, com a liberdade que você tem de acessar vários estudos, você vai ouvir várias teorias. E eu quero aqui deixar bem claro para os irmãos que, independentemente se você acredita no arrebatamento antes, durante ou depois, tem uma coisa que eu e você nós devemos concordar, é que devemos estar preparados. Se você meditar no que Paulo fala na carta aos Coríntios, falando sobre a transformação que haverá no corpo humano, ele fala que será uma transformação radical. Mas antes de Paulo falar do arrebatamento, da transformação dos nossos corpos,
do corpo corruptível, que será revestido da incorruptibilidade. E antes de Paulo falar tudo isso, meu irmão, pode ir no capítulo 15, logo no versículo 1, ele vai falar sobre santidade. Então não importa se você é adepto da primeira, da segunda vertente, não importa, meu irmão. O que importa é que você tem que estar em santificação, porque se não estiver nesse processo de santificação, e quando eu falo santificação, quando a palavra fala em santificação, ela fala em estar em Cristo, praticar a obediência dos mandamentos apostólicos. Se você estiver nesse grau, nesse prumo de Jeová, você será arrebatado. Amém, meu irmão? Eu quero deixar bem claro para você. Então, baseado na nossa crença, nós acreditamos que esse evento, ele precederá a grande tribulação, e acontecendo isso, vários irmãos vão desaparecer. E aí eu quero trazer você para a sua memória, para aquilo que Cristo ensinou aos seus discípulos, falando que, na verdade, estariam dois dormindo, um seria levado, outro seria deixado. Estariam dois no campo, um seria levado, outro seria deixado. E seria num abrir e fechar de olho. Então, nós acreditamos que será um evento mundial, um evento que vai marcar, um evento que vai trazer um impacto profundo na sociedade e na economia. E baseada nisso, Paulo é bem enfático quando ele diz, nem todos dormiremos. Ou seja, esse acontecimento, conforme diz o tópico 2.1, ele diz que a morte não visitará as pessoas que estiverem vivas durante esse grande acontecimento. Essa palavra, ela traz um alerta para mim e para você. Porque assim como Jesus disse que não sabíamos nem o dia nem a hora da vinda do Filho do Homem, assim também eu e você não sabemos a hora dessa trombeta ser acionada. Nós não sabemos a hora do arrebatamento. E a palavra diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. Então essa palavra, além de nos trazer uma esperança, ela também nos traz um alerta, que devemos estar preparados. E para encerrar o 2.1, o autor da nossa lição, ele diz assim, é possível que esta geração nossa, considerando o estado na qual se encontra a humanidade, e muitas profecias que estão se cumprindo, possa ser a geração do arrebatamento. O conhecimento disto deve nos levar a um despertamento genuíno para as coisas espirituais e uma comunhão profunda. Então, pastor, não é somente a esperança que essa palavra nos traz. Essa palavra nos traz também um alerta. Devemos estar preparados a todo momento. Graças a Deus, né, irmãos? Então, arrebatamento, quando se fala de arrebatamento, nunca poderemos deixar de esquecer que é preciso estar preparado, porque pode ser a qualquer momento, né? Nós seremos, como diz a lição, nós seremos transformados, teremos um novo corpo glorioso, nós certamente será um grande acontecimento. Então, preparação é a palavra principal. Se você e eu quisermos participar deste evento, que será o arrebatamento, precisamos estar preparados, né? Meus irmãos, nós vamos dar continuidade aqui nossa lição. Nós vamos passar agora a um tema muito importante dessa lição, onde nós vamos estar falando sobre esse arrebatamento. Existe aqui um tópico, nós vamos decorrer aqui um pouco, no tópico 3, né? Será extraordinariamente rápido. Tópico 3, 3.1, será extraordinariamente rápido. Jezimiel, como será isso aí? Esse rápido como? Pastor, no abrir e fechar de olhos, frações de segundo. Conforme diz a nossa lição, momento é átomos, aquilo que não pode ser cortado ou dividido, isto é, a menor coisa possível.
significa a mais curta fração de tempo possível. Não haverá tempo para a igreja naqueles dias. Não haverá tempo de ir à igreja, não haverá tempo de dobrar o joelho, pastor. Não vai ter tempo de correr na igreja e pedir oração para o pastor, não? Não teremos esse tempo, pastor. E é bom deixar claro que será tão rápido que para aquela pessoa que falta pedir aquele perdão, pastor, aquela pessoa que tem vergonha de pedir perdão porque magoou alguém, ou aquela pessoa que ainda guarda um rancor de alguém, vai ser muito rápido, não terá tempo. Então, por isso, meu irmão, você que está aí nos assistindo, estará nos assistindo, o que você tiver de fazer, faça logo. Se tiver de pedir perdão, peça logo nesse dia de meu. Se tiver de consertar, conserta. Porque será não abrir e fechar de olho, piscar de olho. Aproveita aí e pisca aí o olho para ver quão rápido será, né? Então, será extraordinariamente rápido, é o que diz a nossa lição e é o que diz a Bíblia, né? No momento, no abrir, é isso, Ismael? Fechar de olhos, então será muito rápido. Então, depois, nessa rapidez, né, o que acontecerá? Nós vamos nos encontrar com quem? Quem será que vai nos recepcionar e aonde vai recepcionar os salvos? Jezimiel. Pastor, conforme Paulo nos revela pelo Espírito, nos encontraremos com Jesus Cristo nos ares. Será o primeiro grande encontro da igreja com o Cristo ressurreto face a face. Que momento glorioso, pastor. Que alegria esse consolo gera na minha e na sua vida, pastor, e na vida de você, na sua vida e de todo que está nos assistindo. Que maravilha. Esse encontro com Cristo nos ares é algo que dá para você se afastar das suas tribulações, se afastar de suas preocupações, fechar os olhos e saber que tudo aqui vai passar. E que você vai deixar tudo para trás e que você vai se encontrar com Ele, olhar nos olhos dele, ser recebido por Ele. Pastor, é algo que traz esperança, traz emoção, traz consolo. Glória a Deus por isso. E é por isso que Paulo manda que cada um de nós animemos uns aos outros, consolemos uns aos outros, e que não fiquemos na ignorância, na falta de conhecimento. Iremos nos encontrar com Ele. Glória a Deus por isso, pastor. Jezimiel, aqui na lição nós vemos que o escritor ele nos cita aqui algumas possibilidades, né, que alguns comentaristas, né, que a volta de Jesus se dará, né, em duas fases. Você compactua com esse pensamento? Que fases são essas? Como será essa volta de Jesus? Pastor, como eu disse no início e também no meio, como nós acreditamos na teoria, na vertente do pré-tribulacionismo, nós entendemos que a passagem, quando Jesus fala que virá sobre as nuvens, e outra que ele fala que pisará o monte, nós acreditamos, pastor, que serão dois momentos distintos. Que na sua primeira vinda, ele arrebatará a igreja. Depois de ser levada a igreja, o Espírito Santo também sairá da terra. E baseando o que Paulo falou aos Tessalonicenses a respeito do anticristo, que ele ainda não se manifestou por causa daquele que o detém, nós entendemos que aquele que o detém, pastor, é o Espírito Santo. E como ele é aquele que levará a igreja, ele é chamado por Paulo como o penhor. Ou seja, será o responsável para levar a igreja na sua saída, assim também como houve, pastor, no dia de Pentecostes, a sua descida. Na sua saída o anticristo se manifestará. Começará a grande tribulação, a terra passará pelo sofrimento, a igreja estará na boda do Cordeiro,
enquanto a igreja estiver na boda do Cordeiro, o mundo estará sendo castigado por todos os pecados que tem cometido. E a igreja, então, depois desse período de grande tribulação, que nós acreditamos, pastor, que será dividida em duas fases. A primeira, o anticristo fará um tratado com Israel de paz. Na metade do acordo, ele se levantará e tentará destruir Israel. E no final da grande tribulação, Israel se converterá, clamará a Cristo, onde Cristo, aí sim pisará o monte, virá com a sua igreja, como Judas viu, Jesus com os seus santos. E ali, pastor, nós acreditamos que será a sua segunda volta, a sua vida dividida na segunda fase. Eu acredito, pastor, sim, nessa crença, nessa vertente. Bem, então, nós aprendemos que nós nos encontraremos com Cristo nos ares. A vinda de Cristo se dará em duas fases, né? Primeiro, arrebatamento da igreja, né? E isso acontecerá, certamente. Agora, talvez seja a pergunta de alguém ali. Todos verão o arrebatamento da igreja? Pastor, Mateus capítulo 24 e versículo 36. Nós acreditamos que será em segredo. Mesmo tendo passagens que a vinda do homem será como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, nós acreditamos que esta passagem se refere à sua vinda com a igreja. Mas também Jesus fala do arrebatamento, que estarão dois dormindo. Um será levado, o outro será deixado. Ora, quem estava dormindo, pastor, não viu. Então, nós entendemos, mediante essas passagens, meu querido e amado irmão, que existirá, sim, duas fases da sua segunda volta. Eu gostaria que você, em casa, meditasse nos seguintes versículos. A primeira fase, Mateus 24, 36, Jesus vem para a igreja, antes da grande tribulação, Apocalipse 3:10. Virá nos ares, 1 Tessalonicenses 4:17. Só os santos verão, 1 Tessalonicenses 4:17. A segunda fase de sua segunda volta será pública, Apocalipse 1:7. Depois da grande tribulação, Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 30, pastor. Pisará os montes das oliveiras, conforme Zacarias capítulo 14, versículo 4, e todo olho verá, pastor. Capítulo 1, versículo 7. E mandando uma mensagem também para os irmãos, é bom lembrar do que Paulo fala aos Tessalonicenses dentro desse assunto. No capítulo 5, pastor, capítulo 5, e no versículo 9, e essa mensagem eu dou para os irmãos que são pré-tribulacionistas e também para os irmãos que acreditam na teoria do pós-tribulacionismo. Olha o que Paulo fala, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dentro do contexto de Tessalonicenses, pastor, eu acredito que essa ira que Paulo se refere são justamente as iras de Deus, a ira de Deus que há de cair sobre a terra, conforme também narra os cálices da ira de Deus no Apocalipse. Então eu faço essa conjectura, essa conexão, pastor, de que a igreja não é destinada para essa ira, porque a palavra de Deus diz, Cristo disse, pastor, que o que a terra vai passar, ela nunca passou, e depois disso nunca passará. Então eu não acredito que aquele que se santifica, que aquele que está em Cristo, que aquele que carrega a sua cruz, que aquele que morreu para o mundo, vai passar pelos castigos que o mundo vai passar. A teoria e a alegação dos pós-tribulacionistas, e aqui me perdoe, irmão, de que a igreja tem que sofrer porque os apóstolos sofreram, não condiz com a misericórdia e o amor de Deus. Porque se os apóstolos sofreram, outras gerações não sofreram, pastor. Israel, enquanto esteve na presença de Deus, nos mandamentos e nos estatutos e na lei de Deus, ela sempre foi vitoriosa e não passou pelo sofrimento. O sofrimento e as tribulações que Israel passou foi quando se afastou de Deus. Mas enquanto estava com Deus, Israel foi uma nação vitoriosa, uma nação que prevaleceu a paz. Por que a igreja não? Glória Graças a Deus, né, irmão? Glória a Deus.
Nós vemos aí a nossa lição falando sobre o arrebatamento da igreja. É uma lição muito importante. É importante nós sabermos que é o arrebatamento da igreja que mantém viva a esperança da igreja, principalmente nos momentos de lutas, nos momentos difíceis, na qual a igreja tem passado. Estamos vivendo dias difíceis, dias que realmente precedem o arrebatamento da igreja, e precisamos estar atentos, né? Isso, Gesimiel, estamos vivendo tempos em que é preciso a cada dia estar esperando o arrebatamento da igreja. Então, existe uma promessa feita por Cristo, existe algo na qual a igreja, os cristãos esperam, que é justamente esse encontro com o Senhor nos ares, e depois disso, a vida eterna. Estaremos para sempre com Ele, não é isso, Josimel? Para a gente finalizar. Como Paulo diz, nós não somos como os outros que não têm esperança. A igreja, pastor, ela em Gênesis, ela sabe a origem. Em Apocalipse, ela sabe o final, pastor. Para o amado irmão que está nos assistindo, eu gostaria de citar um testemunho. Um presbítero, pastor, na igreja, onde eu era novo convertido, estava no culto, e Deus levantou uma profeta. E com esse testemunho aqui, irmãos, não quero levantar doutrina, nova interpretação, quero que os irmãos me entendam que fato interessante aconteceu na igreja, pastor. Deus, usando a irmã em profecia, disse: homem, te prepara porque eu estou voltando. E eu, como novo convertido, eu não entendi, pastor, porque eu disse: como essa irmã está dando uma mensagem individual, se a vinda de Jesus Cristo é uma promessa coletiva, é uma promessa para toda a igreja? Ela só está profetizando para esse presbítero: homem, te prepara porque eu estou voltando. E eu não entendi, irmãos. Poucos meses depois, o irmão partiu para a glória, dormiu no Senhor. E eu entendi, pastor, que assim como a igreja ela não sabe o dia e a hora da vinda de Cristo, mas ela foi alertada sobre os sinais que precederiam essa vinda, que precederiam essa volta. Então eu quero deixar para os irmãos que nós temos essa esperança, que estaremos para sempre com Cristo. Está em jogo, meu irmão, a sua vida eterna. O arrebatamento não é uma mensagem para você ter medo. É uma mensagem, pastor, para ter esperança, para ser consolado. Mas ela serve de alerta, meu irmão. Você não sabe o dia do arrebatamento, como assim também você não sabe o dia que você pode partir. Estou aqui com o irmão, estou aqui com os irmãos, com o pastor, mas não sei amanhã onde estarei. Mas a minha fé me ensina que se não estiver com vocês, é porque estarei na presença de Deus, dormindo em Cristo. Que Deus abençoe a igreja. Agradeço muito a oportunidade, pastor, no nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Então, mais uma vez, estudando sobre o Apocalipse, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, da nossa editora Betel. Então, meu amado, mais uma vez, eu agradeço a todos aqueles que assistiram, que compartilharam, que se quiser deixar algum comentário, deixa aí o seu comentário. Nós estamos aqui iniciando esse projeto, Papo de Bíblia. Estamos aproveitando a nossa lição, que é um tema importante, mas outros temas surgirão e nós vamos estar falando, tendo aquela conversa sobre Bíblia, né? Não há conversa mais saudável do que estar falando sobre Bíblia, conversando, discorrendo alguns assuntos da nossa escola bíblica e temas atuais. Então, a mensagem foi dada através da nossa lição com o nosso professor, assim transcorreu a lição. Então, se prepare, porque o arrebatamento da igreja pode ser ainda hoje. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus continue abençoando a sua vida e compartilha, manda para alguém aí esse vídeo. Quem sabe alguém vai ser tocado pelo Espírito Santo e entender que precisa de Jesus, precisa esperar o arrebatamento, precisa estar preparado para o arrebatamento. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.